Graça e paz, igreja. Amém, amados. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante. Eu ouvi o pastor Lucinho falando assim: se você não chorar em oração, você vai chorar diante das adversidades. Então é melhor você chorar em oração. É melhor você vir aqui e chorar diante de Deus o que você tem de chorar, do que quando chegar a luta, você ir chorar, sem estar nesse período de pranto, de oração. Então, nesta noite, eu quero que cada um de nós possamos meditar nesse salmo, que nós vamos ler. Salmo, qual é o salmo? 37. Salmo de número 37. É um salmo bem conhecido. E que você possa escutar as promessas que tem aqui para você. Muitas promessas. Esse salmo é tremendo, irmãos. Já vão abrindo suas Bíblias aí. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Esse salmo é bem longo, né? Então, esse salmo eu não vou explicar ele versículo por versículo, né? Senão nós ficaríamos aqui, tomaria a noite toda. Mas esse salmo é considerado um salmo sapiencial, né? Um salmo de sabedoria. Então, do verso 1 até o verso 11, ele faz uma comparação entre os justos, né, que prosperarão, e os ímpios que sofrerão males. Você vê que essa ideia, ela está contida em quase todos os salmos. É como Provérbios. Provérbios, você pode ler Provérbios do 1 até o 31. Provérbios sempre faz uma comparação entre o homem sábio e o homem louco. Salmos é entre o justo e entre o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, esses dois livros, né, de sabedoria, eles têm eco nas Escrituras, né? Ou seja, eles estão de acordo com o Antigo Testamento, com aquilo que foi escrito na Torá, aquilo que está lá atrás. Se você ver Deuteronômio capítulo 28, eu vou ler aqui só um trechinho de Deuteronômio 28, só para vocês perceber as bênçãos que Deus tem para nós aqui. Deuteronômio 28, por exemplo, ele fala sobre as bênçãos de Deus, né? E também as maldições sobre aqueles que não obedecem à palavra. Então, aqui no verso 20, no capítulo 28, fala, o título dele é As Bênçãos que Serão Lançadas do Monte Gerizim. O versículo 13 fala assim, ó: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso ele está falando do justo. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. O 14, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses para se desviarem. Aí vem aqui o 15, o castigo pela desobediência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então você veja que esse contraste entre o justo e o ímpio já vem desde a lei mosaica, né? Então, essa lei mosaica, ela tem um eco aqui nos Salmos. Os Salmos vai refletir aquilo que os profetas aprenderam. Os profetas aprenderam que quem serve a Deus com obediência, irmãos, são herdeiros de muitas bênçãos. Mas aquele que é desobediente, ele só vai sofrer males. E esse Salmo 37, ele exorta a gente, para a gente confiar no Senhor, o verso 3. O 4, para você deleitar-se no Senhor, se alegrar. Um deleite é quando você está tendo muito prazer. Pensa você nas férias, tomando uma água de coco, praia ou piscina, tomando aquele solzinho gostoso, depois você sai, come um lanche gostoso dentro de um hotel, depois você vai para uma sauna, depois você vai para o banho quente, enfim, coisas que deleitam o teu corpo, só coisas maravilhosas, né? Então, ele quer que a gente sinta esse mesmo prazer no Senhor. Deleitar-se no Senhor não é só dizer assim,
eu sou feliz com o Senhor. Não, deleitar-se é ter prazer nas coisas de Deus. Então ele fala isso para a gente, deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Então muitas coisas nós não temos recebido, porque às vezes nós não temos essa alegria toda no Senhor. Muitas vezes você faz as coisas, como eu já falei muitas vezes aqui, no automático. Você vem na igreja por vir, você às vezes fala, eu vou lá na igreja, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas tem que vir com esse deleite. Senhor, eu quero ouvir cada palavra, quero aproveitar cada palavra, eu quero beber desse rio, Senhor, né? Quero mergulhar nesse rio. E aí o versículo 5 fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Olha quantos conselhos esse salmo tem. Entrega, se deleita. Aí a gente não entrega por completo a nossa vida a Deus, né? A gente entrega para o Senhor uma parte, mas fica puxando a outra, fica retendo a outra. Né? Mas na verdade, Deus, Ele quer que a gente se entregue totalmente, se derrame na presença dEle. O 7, descansa no Senhor e espera nele. Fala de entrega, confiança, alegria, descanso. O 8, que nessa versão aqui é bem mais detalhado, ele fala, deixa a ira, né? Deixa a ira. Na versão que vocês leram, fala assim para você não se irritar, não fique com raiva. Mas a ira, ela vai mais além do que ficar com raiva. A ira destrói o coração do crente. Pessoa muito irada, ela acaba deixando-se dominar. Uma das coisas que Deus fala para nós é que nós tenhamos, o homem ter esse autocontrole, que é o que chama de temperança. Né? Muitas vezes tem gente que, hoje eu estava lendo, fui visitar a minha sogra, e seu Josafá, eu fui lá em cima conversar um pouco com ele, e ele pediu para mim ler um texto da Bíblia e explicar para ele, que ele não estava entendendo. Eu fui explicar para ele. E aí tem um texto lá que fala sobre a questão do falar em línguas. O falar em línguas, né, às vezes as pessoas falam que foi tomado, que começa a falar em língua e não para mais. Só que lá naquele texto, 2 Coríntios, fala o seguinte, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Né? O homem de Deus, ele tem que ser controlado. Se a gente ainda não tem esse controle, a Bíblia está aconselhando hoje, cuidado, não se ire, se controle. Isso é uma parte também difícil, né? Complicada para a gente colocar em prática. Mas a gente consegue. A gente, com Cristo, a gente consegue, né? Praticar isso aqui. O verso 11, olha só, o 10 fala que passando daqui um pouco tempo, você vai olhar e não vai mais ver o ímpio. Ele vai desaparecer como fumaça. Porém, o versículo 11 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem é manso para ouvir a palavra de Deus, só vai ter paz. Mateus capítulo 5, verso 5. Os mansos herdarão a terra, né? Os justos herdarão a terra. Salmo 24, 1 também fala que do Senhor é a terra. E quem vai entrar no santo monte do Senhor? Salmo 24. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Outro versículo, o 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então o salmista começa dizendo assim, não fique indignado por causa dos malfeitores. Todos os bens que eles têm não vale nada, porque tudo isso vai desaparecer. Todas as relíquias do ímpio vai sumir juntamente com ele. Nada ficará. Porém, o que é que ele fala do justo? O pouco que o justo tem vale muito mais do que a riqueza do ímpio. Nós não vamos ficar olhando para esse texto aqui também e ficar dizendo, eu quero ser miserável a vida inteira. Né? Claro que não. Mas esse texto aqui é para você não se frustrar com aquilo que você tem hoje. É para você não ficar desapontado com aquilo que você tem hoje, porque a porção que você tem hoje foi o que Deus te deu. Se você for obediente, se você for agradecido, Deus te porá sobre mais, no tempo certo. Deuteronômio 28 é uma promessa, irmão. Fala que eu e você, nós somos cabeça e não cauda. A cabeça é o que domina, a cabeça é que é o controle do corpo. Cabeça quer dizer, você nasceu para liderar. Você nasceu para estar lá à frente. Mas se você fizer o quê? Se você obedecer.
Se você for obediente aos meus estatutos, aos meus mandamentos, você será a cabeça e não cauda. Porém, se não obedecer, ele fala que você será a cauda, ou seja, você ficará para trás, você será esquecido, as maldições vêm sobre você. O versículo 19, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Isso são promessas para o justo. Eu estou enfatizando mais aqui o que Deus fala para nós. Deus está prometendo aqui para nós que quando chegar o dia mau, irmão, você não vai ser envergonhado. E o dia mau não é essas lutinhas que a gente passa em casa, não. O dia mau é quando chega mesmo as batalhas pesadas, quando chega a enfermidade, quando chega a morte de um parente, quando chega a ausência de um esposo e de uma esposa do lar, quando se vai, de um filho. Isso são os dias maus. Ou quando você tem a notícia de uma enfermidade sem cura, que a gente sabe que sem cura para os médicos, porém o Senhor pode curar. Então, os dias maus na nossa vida, nós temos que estar preparados. O justo preparado para esses dias fala que ele não será envergonhado no dia mau, ele não se desespera no dia mau. Ele tem o equilíbrio. E nos dias de fome se fartarão. Lembra daquela viúva de Sarepta? Só tinha um punhado de farinha na panela. Primeiro ela fez o bolinho para o profeta, deu para o profeta, e com aquele punhado de farinha se multiplicou na sua panela. Por quê? Por causa da obediência. Você olha para aquele texto, acha tão bonito, irmão. Fala, nossa, eu também faria o mesmo. Será? Será que você tendo um prato de comida, sabendo que você não tinha mais nada, e chegasse um homem de Deus na tua porta e dissesse assim, me dê um prato de comida, você dizer, olha, eu só tenho um prato de comida para mim e para o meu filho. Seu filho pequeno. E a gente vai comer e morrer, porque não tem mais alimento. E o profeta disse desse jeito, assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não acabará. Mas primeiro vai, faz um bolinho lá para mim, traz para mim, primeiro para mim, depois faz para você e para o seu filho. Sabe o que é isso, irmão? Princípio de fé, princípio de confiança. Porque quando aquela viúva, ela não respondeu, ela entrou e fez o bolinho, ela estava dando o dízimo. Ela estava dando a primeira, tudo que ela tinha. Foi como aquela oferta daquela mulher de comida, foi como da viúva pobre. A gente nunca vê isso, mas ela deu a porção, a melhor porção, tudo que ela tinha, ela disse, está aí. É tudo que eu tenho. E aí Deus acrescentou na vida dela. Por quê? Por causa da obediência, por causa da fé daquela mulher. Então versículo 25 e 26. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e sua descendência é abençoada. Então o salmista, ele tinha experiência desde a sua juventude. Ele falou assim, olha, em toda a minha caminhada, fui moço, agora já estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigo, miserável. O justo pode passar dificuldade, mas virar mendigo, não. Virar mendigo, não. O justo, ele se compadece sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. O justo é aquele que, mesmo tendo pouco, ele divide com o outro e ainda vai sobejar. É o mesmo princípio da obediência. O 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Isso aqui está falando da terra e também do céu, que é a terra prometida. A lei do seu Deus, o 31, está em seu coração e os seus passos não resvalarão. Ou seja, a lei do Senhor, guardada no seu coração, os seus pés estarão sempre firmes. Você pode passar por vales e montanhas, mas o pé do justo está sempre firme. Ele não vai resvalar, ele não vai escorregar. Amém? E nós vamos ficando aqui, amados. O 34, para fechar. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Então a gente encerra aqui com essa palavra, espera no Senhor. Eu vou te